Nesse vídeo você vai entender tudo sobre reforço estrutural, quais são os métodos mais utilizados, onde utilizar cada um e como utilizar esses métodos de reforço estrutural. Meu nome é Thiago Ribeiro e hoje a gente vai falar tudo sobre reforço estrutural. Vamos lá? Primeiramente, antes de iniciar qualquer reforço estrutural, primeiro você precisa escorar o elemento que você vai reforçar. O objetivo desse escoramento é aliviar as tensões que estão sendo impostas no elemento que está deteriorado. Fazendo assim, escorando esse elemento, você consegue aliviar essas tensões, distribuindo para os outros elementos estruturais que estão na proximidade desse elemento. Então, o primeiro passo, sempre muito importante, escorar esse elemento que você vai reforçar. Agora a gente vai falar sobre os tipos de reforços mais utilizados, métodos mais utilizados hoje. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Curte já aqui o vídeo, que chega lá no final, vai ser tanto conteúdo que você vai até acabar esquecendo. Então já curte o vídeo, ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos. Mas se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Isso é uma forma de ajudar a gente a continuar criando conteúdo, que se você for acompanhar o nosso canal, você vai ver que tem muito conteúdo de valor aqui que as pessoas não entregam de graça. A gente está entregando de graça, igual o vídeo de hoje. Beleza? Vamos lá, tipos de reforço. Basicamente, existem três tipos de reforços principais, que são os mais usuais hoje nas obras de reforço. O primeiro é o encamisamento. Nós vamos conversar sobre ele. O segundo são as chapas metálicas e os perfis metálicos. Nós vamos conversar muito sobre eles também. O segundo são as fibras de carbono, que eu acho a mais interessante. Então fica comigo até o final desse vídeo, que no final a gente vai falar tudo sobre fibra de carbono também. Vamos começar com o encamisamento. O encamisamento a gente utiliza quando há a necessidade de aumentar o esforço portante de um elemento estrutural. Para isso, a gente aumenta a seção desse elemento, aumenta a seção tanto de aço como também de concreto. Esse tipo de reforço ele é um mais usual, né, até o mais fácil de executar, principalmente porque a gente não precisa de mão de obra especializada. Por se tratar de um reforço em concreto armado, é mais fácil encontrar mão de obra para executar esse tipo de serviço, por isso ele até um pouco mais barato em relação aos outros. O encamisamento, então, consiste aí na instalação das armaduras, certo? Primeiro a gente faz as armaduras, ou seja, a gente faz tanto o encamisamento com as armaduras. Se eu tiver aí um pilar e de canto, a gente faz em todo o perímetro dele, na parte da frente, na parte da lateral. Se eu tenho um pilar que é em uma garagem, a gente faz todo o fechamento dele, todo o encamisamento no perímetro desse pilar. Enfim, depende muito aí do seu dimensionamento. Muito importante, antes de fazer esse tipo de reforço, a gente precisa conhecer muito bem a estrutura total da edificação. Por quê? Quando a gente faz o encamisamento, vai haver aí uma sobrecarga nos outros elementos estruturais causados pelo encamisamento. Então a gente precisa fazer essa verificação, primeiro, se há necessidade, e segundo, se a edificação ela vai suportar esse tipo de reforço. Porque estou reforçando o elemento. E os outros elementos? Será que eles vão suportar essa adição dessa sobrecarga? Então, o encamisamento, a gente vai colocar as armaduras, encamisar o pilar, vamos realizar o fechamento com as formas, depois vem o preenchimento, que eu posso utilizar tanto o concreto como também o microconcreto, e também o que é mais comum é a utilização do grout. Nesse ponto, é importante que a gente se preocupe tanto com a retração desse preenchimento, desse concreto, e também com a aderência que a gente precisa ter entre o concreto velho e o
concreto antigo. Para isso a gente precisa picotear esse concreto velho para criar ali uma aderência e de fato ter essa união. Quando eu vou fazer esse preenchimento, a gente vai deixar uma janela, né, lá em cima, falando de um pilar, uma janela lá em cima, para a gente preencher esse elemento estrutural, esse reforço, esse encamisamento. Beleza, fiz a concretagem, agora eu preciso fechar. Eu posso utilizar nesse fechamento tanto uma argamassa tixotrópica, que é muito interessante, ou uma argamassa um pouco mais seca. Mas é importante usar principalmente uma argamassa tixotrópica, porque essa camada de separação que está aberta, ela vai ser responsável na ligação da laje com o concreto que você acabou de fazer, com esse concreto novo. Então a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Onde utilizar o encamisamento? Quando eu preciso principalmente aumentar a seção, né? Eu preciso aumentar a capacidade portante desse elemento estrutural, eu vou utilizar. Teve algum erro, que acontece muito, erro de execução, fiz aí um pilar com uma seção menor do que deveria, a gente precisa aumentar as seções dele, então utiliza o encamisamento. Mudou o uso da edificação, eu vou precisar mudar o projeto, ou seja, eu vou precisar aumentar as seções dos elementos estrutural. Encamisamento é uma ótima recomendação também. Erro de projeto é a mesma coisa, precisa aumentar a capacidade portante, podemos utilizar o encamisamento, ok? O segundo tipo são as chapas metálicas e os perfis metálicos. Vamos começar pelas chapas metálicas. As chapas metálicas, elas consistem aí na cola, na junção dessas chapas metálicas no elemento que você quer reforçar. Ou seja, você vai ter a chapa e você vai chumbar ela no elemento estrutural, no elemento que você quer reforçar. Para a gente realizar essa cola, nós utilizamos aí resina epóxi, que consegue garantir uma aderência interessante entre esse elemento estrutural e também a chapa metálica. Nesse tipo de reforço, nós precisamos tanto de mão de obra especializada e também de equipamento adequado, o que torna aí um tipo de reforço um pouco mais elevado em relação ao encamisamento. Esse tipo de reforço ele é muito indicado quando há erros de execução, que sempre eu cito, é o que mais acontece, né? Quando há mudanças de uso ou erros de projeto, que a gente precisa aumentar a capacidade aí do elemento estrutural, então a gente consegue utilizar essas chapas metálicas. Também precisamos tomar cuidado em relação à aderência dessa chapa com o concreto, que precisa ficar muito bem fixo ali no concreto. Para isso, nós utilizamos o adesivo epóxi e também os chumbadores para fazer essa fixação. Uma grande vantagem que eu acho desse tipo de reforço é que a gente consegue liberar cargas para esse elemento em reforço quase que simultâneo à instalação do reforço. Diferente do encamisamento, que a gente precisa esperar o tempo de cura, verificar ali o teste de resistência, compressão do nosso reforço. Agora não, as chapas metálicas no momento que você está fazendo a instalação, você já consegue até fazer essa liberação de carga nesse reforço. Uma grande desvantagem das chapas metálicas é em relação à desconfiança, né? Em relação à colaboração da chapa com a estrutura em concreto armado, que precisa ser muito bem tanto instalado como dimensionado. Além disso, nós só conseguimos utilizar essas chapas metálicas em peças estruturais retangulares, né? Até por causa do formato da chapa. Agora, os perfis metálicos. Lembrando que o que nós estamos falando aqui em relação a reforçar um elemento estrutural, ou seja, eu já tenho um elemento portante ali, ou seja, tenho um elemento estrutural, só que ele não está garantindo a capacidade, né, de carga, então nós estamos ali aumentando a sua capacidade, ou seja, reforçando esse elemento estrutural. É diferente quando eu tenho uma edificação, um imóvel, no qual eu não tenho um elemento portante e eu estou precisando fazer uma estrutura ali ou para retirar uma parede, retirar uma alvenaria, né, ou para
fazer alguma abertura, algum vão em uma parede. Aí no caso eu vou precisar de um elemento importante para garantir ali a resistência da edificação. Se você quer saber sobre isso, entra nesse vídeo aqui em cima que nós já comentamos também sobre isso. O reforço com perfis metálicos consiste na aplicação da resina em todo o pilar, com o intuito aí de abraçar esse pilar, e depois a gente vem colando os perfis metálicos em todas as quinas do pilar. Esses perfis metálicos são instalados nas 4 quinas, né, do pilar, mas se eu tiver um pilar na parede, vai ser só as 2 aqui da frente, enfim, depende muito da ocasião da obra, do reforço. A gente faz essa amarração ali tanto com presilhas soldadas, ou até parafusos mesmo, ou até cabos protendidos que também conseguimos utilizar para fazer essa amarração dessas peças, desses perfis. E a parte superior desse pilar, ou seja, a parte que já vai se encontrar lá com a laje, a gente consegue utilizar uma peça dobrada, ou uma peça em U, para a gente conseguir fazer a fixação também na laje. O importante é que esses perfis eles precisam ficar muito bem fixados, né, para a gente conseguir ter uma ligação da laje com o pilar, da viga com o pilar, e aí também, se tiver necessidade, também fazer a ligação junto com a fundação. Porque nós precisamos de uma perfeita ligação, ou seja, de um trabalho perfeito entre esses elementos aí, tanto a viga como o pilar, e também, se houver necessidade, a fundação, para a gente conseguir fazer que eles trabalhem junto, ou seja, que haja de fato essa resistência, ou seja, esse trabalho da estrutura portante. Para isso, a gente pode utilizar argamassa epóxi nessas ligações, para garantir uma perfeita ligação desses elementos. O terceiro método são os polímeros com fibras, como as fibras de carbono. Muito utilizado quando a gente precisa de um reforço devido aos esforços de tração. Por exemplo, quando eu tenho aí uma estrutura com falta de armaduras, ou por erro de execução, ou por erro de projeto. Nesse caso, as fibras de carbono elas se encaixam perfeitamente. As fibras de carbono são muito parecidas com o reforço com chapa metálica. No entanto, a diferença dela é que o peso é muito menor que uma chapa metálica, além da sua instalação ser 1000 vezes mais rápida que uma chapa metálica. Além disso, a fibra de carbono ela é 10 vezes mais resistente que um concreto e possui uma deformabilidade parecida com o próprio concreto. Além disso também, ela possui aí 5 vezes mais resistência que um aço estrutural. Essa é uma das grandes vantagens da fibra de carbono. Outro ponto importante é que se eu fizer um reforço, como nós já comentamos, por encamisamento, vai ficar nítido que houve ali o reforço, aumentou a espessura, a seção, né, do pilar. Até de chapa metálica eu também vou conseguir fazer essa percepção, vou conseguir verificar isso. Diferente das chapas das fibras de carbono. Fibras de carbono, elas possuem aí décimos de milímetro de espessura, ou seja, não vai mudar a estética da edificação, a gente vai simplesmente fazer a instalação, colar as fitas, eu não vou ter aumento de seção, eu não vou ter instalação de perfis metálicos, ou seja, vai ficar uma estrutura mais esteticamente mais agradável aí para o morador. Também é um ponto muito interessante das chapas de fibra de carbono. Nós estamos aqui na Baixada Santista e a gente sofre muito devido à presença da maresia, que fica em área litorânea, então a gente sofre muito com corrosão causada por cloreto. Aí, para fazer um reforço com fibra de carbono é muito interessante, porque ela não corrói, ela não vai ter problema com corrosão. Também, se eu precisar fazer um reforço com altas temperaturas, a fibra de carbono ela é muito resistente a temperaturas elevadas também. Outra vantagem também é que a gente consegue ajustar o seu esforço, né, o seu reforço, dependendo aí de cada ponto em uma estrutura, ou seja, se em algum ponto eu precisar de um reforço maior do que o outro ponto, só
por utilizar aí distintas fibras de carbono, utilizar mais fibra de carbono, a gente consegue reforçar, fazer um perfeito só adicionando um pouco mais de fibras de carbono. Mas é claro que a fibra de carbono também tem algumas desvantagens. A primeira, a principal, é em relação ao custo, o preço que é fazer um reforço de fibra de carbono, que é muito mais superior em relação aos outros tipos de reforço. Ela também está sujeita a vandalismo, né? Eu já vi alguns casos que a pessoa vai lá, sobe, tira a fita, né? Agindo aí de muito mau gosto também. E uma das partes mais importantes que eu acredito em relação à fibra de carbono é a instalação. Porque não adianta nada a gente ter um material altamente resistente, tanto principalmente a tração e também a compressão, e não ter a exata instalação, não utilizar no lugar certo e não ter a instalação da maneira correta. A maioria dos fabricantes, eles vendem kit de fibra de carbono, tanto com a fita, com os primers também. O interessante é sempre comprar o material com o kit. Não pegar uma fita aqui, comprar o prime em outro lugar, comprar a resina em outro lugar, isso não é interessante. O interessante é sempre pegar o kit para fazer a instalação. E assim como todos os outros reforços estruturais, a gente precisa garantir também a aderência dessa fibra de carbono com o elemento de concreto, o elemento estrutural. Muito importante debastar, não só picotear, mas debastar a área que você vai reforçar, a área de concreto que você vai reforçar, tirando ali, debastando ali pelo menos 1 a 2 milímetros desse concreto. Aí depois você pode vir com o prime, que ele vai preencher todos esses poros do concreto. Aí depois que você garantiu essa ancoragem com o prime, você vem com o epóxi estrutural, né, certo? E também faz a saturação da fita. É interessante fazer na mesa, você faz a saturação da fibra de carbono na mesa e também aonde você vai reforçar, ou seja, lá na viga, lá na laje que você vai fazer esse reforço. Depois você apenas aplica, cola a fibra de carbono aonde você vai fazer essa instalação. E pronto, agora é só esperar o tempo de cura desse material. Pessoal, antes de qualquer coisa, é de suma importância fazer a verificação técnica antes de começar a recomendar fibra de carbono, recomendar um encamisamento ou outro tipo de reforço. Sempre importante verificar com o engenheiro civil qual será o melhor reforço e se há necessidade de reforço. A RV Engenharia Civil, ela presta tanto consultoria, né, para condomínios, para pessoas aí que têm esse tipo de problema no seu imóvel, também fazemos os laudos, né, e também estamos aí fazendo as recomendações tanto para verificação do tipo de problema que tem, também como a recomendação da recuperação também. Então, se você tiver esse tipo de problema, pode entrar em contato conosco. Nosso contato está aqui embaixo, assim como o nosso WhatsApp, nosso e-mail e os outros nossos dados, ou seja, é quase que impossível não entrar em contato com a gente. E também existem outros reforços estruturais, né, como a própria proteção, como o concreto projetado também. Então, se você quiser aí outro vídeo sobre reforço estrutural, ou que a gente pegue cada reforço estrutural que eu falei aqui e outros para a gente separar, fazer um vídeo especialmente para eles, né, para detalhar, conseguir detalhar um pouco mais esse tipo de reforços, deixa aqui no seu comentário. Se tiver bastante comentário, a gente vai fazer um vídeo especial só para cada tipo de reforço. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso YouTube, né? Deixe o seu like, deixe o seu comentário e eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima.